Confesso para você, torcedor e torcedora do São Paulo, a minha enorme felicidade com essa vitória do Tricolor. Uma vitória na qual a gente viu um São Paulo já diferente, gente. Que coisa sensacional, né? Já diferente. Primeira partida, né? Primeira partida sob o comando do Luiz Suberdia, né? E a equipe já se comportou de forma diferente. Vimos em campo hoje um São Paulo muito organizado, com uma consistência defensiva que há muito tempo eu não via no São Paulo. Eu falei para vocês no vídeo que com o Suberdia o São Paulo poderia ter inclusive muito mais relevância defensiva, tá, do que aquela equipe do Dorival Júnior, que em vários momentos pecava na defesa, mas desde aquela época do Rogério Ceni, talvez tenha sido o melhor técnico que conseguiu, enfim, fazer a defesa funcionar, ou falhar o menos possível, né? Pois bem, com o Suberdia, o São Paulo vai ter um sistema defensivo muito mais eficiente. Estamos falando de um técnico que olha para o futebol como algo, né, que precisa funcionar no seu todo, né? Não adianta uma equipe atacar muito e não conseguir se defender. Não adianta uma equipe se defender muito e não conseguir atacar. Uma equipe de futebol precisa fazer muito bem as duas coisas, né? E precisa se ajustar muito bem para fazer essas duas coisas. Uma equipe ela pode perfeitamente atacar muito o adversário sabendo se defender. Ela pode atacar muito seu adversário, né, levando todas as linhas para frente para se defender. Ela pode perfeitamente não fazer isso, né? Não levar totalmente suas linhas para frente, né? Manter, por exemplo, a primeira linha muito mais recuada do que outros técnicos fazem, tá? Mas entenda, quando eu falo de linha defensiva, deu para ver isso hoje, né? Que a primeira linha defensiva do São Paulo foi muito boa do ponto de vista defensivo, né? Muito boa mesmo. E você não via, por exemplo, os laterais precisando sair o tempo inteiro, deixando ali aquele setor desguarnecido, né? Obrigando o volante a se desdobrar para conseguir fechar o corredor lateral. Nós não vimos isso. A gente viu os corredores do São Paulo hoje sendo muito fechados. Independente dos atores que estavam em campo para interpretar as ideias do técnico Suberdia, os atores já conseguiram interpretá-las de uma maneira bastante interessante. E por que isso aconteceu? Por que alguns jogadores que parece que não conseguem entender nada, conseguiram hoje entender muito bem aquilo que o técnico queria que eles executassem dentro de campo? Certamente isso aconteceu em virtude de que o Suberdia consegue traduzir muito bem as suas ideias para os seus jogadores. É isso que explica. Um treinamento ali mais ou menos, mostrando aqui, por exemplo, um desenho tático como deveria ser, a orientação ali no gramado sempre com muita lucidez, com muita paciência, sem dar chilique, né, sem bancar o estrelão, sem bancar o doido, sem bancar, enfim, o maluco, o retardado, o torcedor, né? Sendo técnico de futebol. É outro nível, gente, outro nível, e um nível muito apropriado para o que é, e o que deve ser o São Paulo Futebol Clube, gente, é isso. Foi o que a gente viu na noite de hoje, né? Foi o que a gente viu nesse São Paulo dentro de campo. Então você tinha volantes trabalhando muito bem como volante. Foi com a linha, né? O mesmo, né? Pablo Maia, Alisson. Você precisa entender uma coisa. Ele chega agora, ele vai fazer um estudo sobre o que é o jogador, o que é cada jogador do São Paulo. Mas ele vai se voltar muito para o que estava acontecendo. É claro que ele vai chegar no São Paulo e vai se deparar com um jogador que jogou nos últimos 30 jogos, ele jogou em todos como titular. Nunca saía, entende? Então, evidentemente que ele vai precisar de um tempo para entender se o Alisson é ou não é esse jogador, né? Para ser o titular ou não. Agora, isso é menos importante. É muito menos importante. O mais importante é, se o Alisson estiver dentro de campo, ele vai conseguir jogar para justificar a presença dele em campo? Porque se ele jogar, tá tudo bem. Aqui não tem nenhum problema com o Alisson. O único problema que tinha aqui era com o exagero em torno do Alisson. Quando o Alisson não conseguia jogar, ele não saía. Entende? Agora, se ele conseguir jogar, tá tudo muito bem. E hoje ele conseguiu, né, atuar melhor. Hoje o Pablo Maia acordou, porque vinha dormindo. Tava dormindo o Pablo Maia. Parece que não conseguia mais. Né? Então a gente viu hoje ele colocou o Diego Costa para jogar no segundo tempo. O Diego Costa entrou bem, sabendo também o que fazer, também com um sistema que o protegia, né? Como não acontecia antes também. Né? A gente teve ali, por exemplo, os dois laterais funcionando, olha os laterais que jogaram hoje, e conseguiram funcionar até mesmo fechando o corredor. A gente teve à frente, claro, o Luciano, né? Tem que ter alguma coisa que não vale, né? Tal, mas o que falar? Né, do que esperar do Luciano? O Luciano é um jogador que ou ele acorda, ou ele sai da equipe. Agora, hoje ele não jogou bem, como não vem jogando há muito tempo, mas hoje ele correu. Hoje ele se esforçou, porque ele está entendendo que se ele não se esforçar,
Se ele não tentar jogar bem, ele vai sair dessa equipe. E hoje ele pelo menos se esforçou, correu, enfim, mostrou respeito pelo técnico, porque ele entendeu, precisa respeitar o técnico, precisa respeitar o São Paulo, tem que se esforçar dentro de campo, tem que fazer tentativa. E hoje ele fez as suas tentativas. Não teve uma boa jornada, mas pelo menos, hoje ele tentou ser um jogador de futebol e não ficou ali bancando ou espetinho, aquela coisa toda, né? Ou, enfim, aquele personagem que brinca com o juiz, que não sei o quê, que chora o tempo inteiro, que reclama. Não, tentou jogar. André Silva, eu falava pra vocês lembram disso? Eu convido aqueles que não viram o vídeo pra pegar, colocar Josa Novales e André Silva. Quando ele chegou no São Paulo, o que eu falava pra você do André Silva? Eu falava pra você do André Silva. O São Paulo acertou, tá buscando um jogador diferente, tá? Um baita jogador, um baita reforço, André Silva. E eu falava mais, não é somente um centroavante. Ele pode ser segundo atacante. Ele pode ser colocado do lado do campo. Ele pode até ser colocado no meio de campo. E ele vai funcionar. Está se notabilizando como um jogador assim, muito diferente nesse São Paulo. Está difícil tirar, está difícil pensar o André Silva como reserva desse São Paulo. Né? E o André Silva, na verdade, acaba se associando muito bem com o Calleri. E aí o São Paulo consegue também chegar ao campo ao terço final ali em condição muito interessante também para finalizar. E este é o outro ponto que a gente precisa destacar já nessa partida do São Paulo contra o Barcelona. Vocês conseguiram perceber como foi fácil essa bola chegar para os atacantes? A bola chegou com muito mais facilidade para os atacantes. Num único treino, gente, que foi mais ou menos. A bola já chegou muito mais arredondada para os atacantes. A situação para fazer gol foi muito mais clara. Porque foi tudo muito mais trabalhado. Por quê? Porque havia consistência. Então veja, vamos lá. Quem é que jogou mal hoje? Tirando o Luciano. É que não tem jeito, tem que ter um, né? A linha, ele foi, por exemplo, a gente falando, tem que ser Ferrarese, Arboleda, ele foi com o Alan Franco e o Arboleda. Funcionou muito bem. Zagueiro sendo zagueiro, sem precisar inventar tanto, sem bancar o doidão, sem precisar, enfim, zagueiro sendo zagueiro, porque tinha volante para ser volante, e tinha meio-campista para ser meio-campista, tinha atacante para ser atacante. Simples. Por que não fazem isso? Não é fácil. Porque para fazer isso tem que saber, tem que entender de futebol. E é por isso que é muito importante o São Paulo ter um técnico de futebol à sua altura. E não um amador, e não uma promessa. Né? Então a gente tem que parar aqui no Brasil, né, com essa história de que time grande tem que bancar aposta. Veja, um time grande como o São Paulo não pode bancar aposta. Tem que ir atrás de um treinador de verdade. O São Paulo fez isso e agora a gente já percebeu nessa partida, né, a importância de ter um técnico de verdade. Até percebemos um pouquinho a importância de não ter, né, uma aposta no seu comando no jogo anterior com o interino. Então hoje a gente vê um São Paulo que tem técnico de futebol, um técnico inteligente, entendeu muito bem, estudou muito bem o Barcelona. O Barcelona não conseguiu jogar. O São Paulo jogou com tanta tranquilidade hoje, né, que teve uma posse de bola muito maior do que a do Barcelona jogando fora de casa. Nem sempre isso vai acontecer com o Superdia, mas a equipe se assentou tanto em campo, mas tanto em campo, que conseguiu também praticar a posse de bola com qualidade. Mas não é uma posse de bola, por exemplo, apenas que se instaura somente no campo de ataque no campo de defesa do adversário. É uma posse de bola que precisa acontecer em vários setores do campo. Por quê? Porque quando ela está no campo de ataque, ela precisa ser protagonista. Ela vai se acelerar quando precisar, mas ela vai ganhar cadência também quando isso for necessário. Uma posse de bola que, quando acontecia no campo de defesa, era uma posse de bola que funcionava para atrair o adversário, abrindo espaços para jogar uma interlinhas desse Barcelona. Foi o que aconteceu em grande parte da partida. Agora, por que os jogadores funcionaram muito bem hoje? Por causa da orientação. Acho que a orientação foi muito mais importante do que os treinamentos. Né? Isso já bastou? Acho que sim. A gente viu que hoje, pelo menos hoje, foi o que bastou. A orientação. E se bastou, é porque o jogador entende que o técnico entende de futebol e ele precisa entender o técnico e mostrar para o técnico que ele realmente entende o que é o São Paulo. Né? Coisa que o Luciano também mostrou hoje em campo, ao não jogar nada, mas se esforçando muito, lutando muito. Né? A gente vê as alterações também, colocou quem ele quis para jogar, muitos jogadores entraram em campo, a equipe continuou mandando na partida,
domando o seu adversário, jogando com muita tranquilidade diante do seu adversário, e como ficou muito bem nesse jogo, né, atacou quando quis, né, segurou quando quis, preenchendo os espaços, fechando os espaços em todos os setores do campo, fechando os espaços defensivos, como poucas vezes eu vi no São Paulo nos últimos anos, né? Trabalhando os espaços, a chegada nos espaços ofensivos com muito mais qualidade, muito mais solidez, muito mais lucidez e passando para o torcedor uma impressão do começo ao final da partida. O São Paulo não ia perder esse jogo. Não ia perder esse jogo. Né? Essa impressão o São Paulo mostrou já no começo. Então, veja, se fosse um outro técnico, era provável que fosse mais um jogo de confusão, mais um jogo complicado. Aí o mundão ia falar, não é fácil ganhar no Equador, é que o Barcelona é o gigante e tal, não sei o que, aquela coisa. Barcelona do Equador é um gigante? É, mas com todo respeito ao ótimo time do Equador, que é o gigante do futebol do Equador. O São Paulo, em seus grandes momentos, é isso aí. Agora, para o São Paulo ser isso aí, precisa de um técnico à sua altura. E neste momento, pelo menos, a gente percebe isso acontecendo. Muito feliz com o que aconteceu. Torcer para que as coisas continuem a caminhar bem, para que o Tricolor consiga, nessa temporada, um título. Um título grande, gente. Novamente, uma temporada em que vai ser muito mais difícil conquistar uma Copa do Brasil como a anterior. Eu já falei isso no outro momento. Era muito mais fácil. Os times que mais conquistam títulos estavam dormindo, estavam muito mal na temporada passada. Né? Nessa temporada estão muito mais acordados. Agora, o que o Tricolor está fazendo neste momento já dá muita alegria, né? Os sinais são muito positivos de que coisas boas poderão acontecer nessa temporada para vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. É isso, gente. É isso. Gostou da análise? Deixa o like, comente, compartilhe, achar que eu mereço. E se você realmente puder e tiver condição, deixa valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. É isso.